Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à quinta e eu acredito que seja a última aula aqui desse mini curso. Acho que não vai se estender muito mais do que eu vou apresentar agora. A gente viu, só recapitulando, a gente viu lá na primeira aula a instalação e acesso ao software. Na segunda aula a gente fez a modelagem da nossa estrutura. Na terceira aula a gente fez o preenchimento da planilha, principalmente da parte relacionada à geometria da estrutura, do modelo estrutural. Na quarta aula, a gente fez o lançamento dos carregamentos, definiu as combinações e fez aqui uma primeira análise, analisando principalmente a deformação das vigas secundárias, ok? Pensando na aula de hoje, eu acabei optando aqui, tomei uma decisão de fazer uma pequena mudança no nosso modelo. Vou mostrar para vocês já essa mudança. Então, vou abrir aqui a planilha que contém as informações do nosso modelo estrutural. O que eu vou fazer? Aqui na aba Frames, deixa eu limpar o filtro aqui. Eu vou selecionar aqui o que está como contraventamento horizontal. São essas barras redondas. Eu vou deixar elas trabalhando também a compressão, ok? E vou trocar essas barras redondas por cantoneiras. Perfeito? Então, deixa eu colocar isso aqui. Essa cantoneira talvez seja grande demais aqui para essa utilização. A gente pode fazer o seguinte. Eu já separei aqui também, como hoje a gente vai falar do dimensionamento. Por exemplo, a gente tem aqui, vamos lembrar aqui o que é cada coisa. Vou abrir o nosso Unifilar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a dimensão dessa cantoneira aqui. Lembrando que isso aqui é o grupo de contraventamento horizontal. Então, essa cantoneira tem praticamente 2 metros, são 195,26 centímetros de comprimento. Vou aqui nessa pasta de dimensionamento que eu criei só para deixar um pouco organizado. E vou procurar aqui qual que é a cantoneira que vai atender a esbeltez mínima de, máxima, aliás, de 200, ok? Então, se eu tenho aqui, vamos considerar 196 centímetros dividido por 200, a gente precisa de uma cantoneira que tenha um raio de giração mínimo de pelo menos 0,98. E isso acontece, olha só, acontece já aqui, ó, exatamente na cantoneira de 2 polegadas. Então, realmente vai ser essa cantoneira que eu vou deixar aqui. E, na verdade, eu vou mudar para uma espessura a menos aqui. Acredito que a solicitação nessas barras aqui não vai ser muito grande. E eu vou aplicar isso também nas vigas de travamento. Ok? Vamos lá. Essa aqui poderia ser até menor, porque ela tem 1,25 m, mas vamos deixar assim para padronizar o nosso modelo. Então, por que eu estou fazendo essa alteração aqui? A gente vai fazer aqui o dimensionamento em 2 etapas. Na primeira etapa, a gente vai fazer uma avaliação, uma análise linear da nossa estrutura, e vai ali fazer um dimensionamento baseado nesses resultados. Vou fazer um dimensionamento também, inicialmente, para o estado limite de serviço, e depois que a gente tiver o dimensionamento feito pela análise linear, eu vou pegar e vou rodar uma análise P-delta. E aí, então a gente vai ver o quanto vai mudar os momentos, ali, os esforços solicitantes nas nossas barras, e vai entender se é necessário alterar os perfis com base nessa análise de segunda ordem, ok? Então, eu já fiz aqui a alteração que eu queria, já não tem mais nenhum perfil aqui que esteja trabalhando somente a tração ou compressão. Lembrando, na última aula eu comentei que quando eu utilizo perfis somente a tração ou somente a compressão, a análise P-delta ela não converge adequadamente, ela fica meio estranha, então por isso eu prefiro deixar só todos os elementos trabalhando a compressão e tração, ok? Então por isso eu optei por fazer isso. Vou deixar aqui eles trabalhando assim de forma completa, digamos assim, fazer uma análise linear, e aí depois do dimensionamento vou fazer uma análise de segunda ordem e vamos ver o que vai mudar, ok?
Outra coisa que eu quero fazer também, eu pensei agora, esse contraventamento vertical aqui, ele está com o carregamento distribuído ao longo de toda a barra. Eu vou deixar ele distribuído nos nós, nas extremidades. Não quero que tenha momento aqui nessa barra. Por enquanto, vou dimensionar ela somente a compressão. Vai ser um momento pequeno, mas eu prefiro fazer dessa maneira. Ok? Então, vou salvar aqui. Perfeito. Tá salvo. Vou fechar. Já estou com o Extrudes aberto. Vamos carregar aqui. Ok, nosso modelo está lançado aqui. Vamos fazer o seguinte. Análise. Vou colocar aqui uma análise linear e vou mandar rodar. Vocês vão ver que vai ser bem rápido. Ó, já terminou. E o que a gente fez na nossa última aula? A gente verificou a deformação da viga. Então, das vigas secundárias, no caso. Então, vou pegar aqui meu estado limite, combinação estado limite de serviço 1. Vou pegar a componente resultante em Z. Vou colocar aqui um número de discretização de pontos em 20. Por padrão, ele vem com 8, porque quando você usa um modelo muito grande, 20 pode pesar a plotagem da tua estrutura. Então, quando uma estrutura menor começa, pode deixar 20 e não vai pesar tanto assim. Aqui eu deixei bem alto esse valor aqui da escala, né? Ok. Então, bem, a gente tem aqui, ver que a gente tem que primeiro conseguir atender esse vão central aqui, essa viga secundária, e definir qual que é aqui a deformação limite dela. Então, é uma viga com 600 centímetros, e segundo a NBR 8800, para vigas de piso, a nossa deformação limite é o vão, aqui no caso 600, dividido por 350. Então, a gente tem um limite de deformação de 1,71 centímetros para essa viga. Vamos ver quanto que está dando hoje. Para fazer isso, eu vou pegar aqui o número dessa viga. É a viga 34. Deixa eu aumentar aqui um pouco para vocês conseguirem ver melhor. Aqui, ó, essa é a viga 34. Lembrando que o número da viga aparece aqui numa distância de 2/3 do comprimento da viga. Então, eu vou aqui em diagramas. Vou pegar a deflexão no que seria o eixo local 2 da nossa viga, seria o eixo Y, numa convenção padrão, assim, de um perfil W. Vou pegar o perfil 34 e pegar a combinação LS01. Vou gerar o diagrama. Isso aqui, esses pontos, ele basicamente calcula aqui 100 pontos ao longo da viga. Calcula aqui cada deformação. Por exemplo, se eu pegar 3 pontos... deixa eu ver se... Aparentemente ele nem deixa eu colocar tão pouco. Vamos ver. Ó, você vê que ele já fica meio estranho, né? Então, por padrão, ele vem com 100 aqui para deixar uma plotagem mais precisa. Então, o que a gente tem aqui? 1,71 é o nosso limite. Deixa eu pegar aqui um Excel. Limite 1,71 centímetros. Deixa eu pegar aqui. E aqui está dando 5,499. Vou colocar efetivo aqui. 5,499 menos 2,133. Então está dando 3,36 centímetros de deformação na nossa viga secundária. Como que a gente pode resolver isso aqui? Aumentando a inércia da nossa viga. Então, para isso eu deixei aqui essas tabelas separadas aqui. Vou pegar aqui meu catálogo do perfil W da Gerdau.
E a gente vai ter aqui, hoje, para nossa viga secundária, se eu não me engano, está com W15013. Vamos abrir aqui. Então, posso só aqui, para verificar, eu coloco viga secundária, W15013. Então, eu preciso, vamos ver aqui mais ou menos, vou pegar esse valor, que é o efetivo, e dividir pelo nosso limite. Então, está dando quase 2 vezes o valor limite que a gente tem de deformação. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, por exemplo, cadê a minha tabelinha? Tá aqui. Vou pegar a inércia em X, aqui, 635, e vou multiplicar por esse valor. Então, 635 vezes esse. Dá 1.249,95, mais ou menos, centímetros a quarta. O que eu vou fazer? Eu vou ver qual que é a viga mais leve que tem uma inércia maior do que essa. Então, tendo aqui um pouco de familiaridade com a tabela, eu já sei que aqui o W200 por 15 ele fica um pouquinho acima desse valor aqui, a 1.305 centímetros a quarta. Então, eu vou fazer um teste utilizando esse perfil aqui e a gente vai ver como que fica a deformação da estrutura. Então, aqui um W200 por 15. Ok. Vou salvar. Fechar. Vou rodar novamente, vou recarregar a estrutura. Vamos rodar uma análise linear. Pronto. Agora vamos ver de novo aqui. 34. Bem, agora diminuiu um bom tanto aqui, ó. Tá dando 3.805. (3.805) menos 2,151. Então aqui a gente está dentro, né? Tá bem no limite, mas está dentro da nossa deformação, ok? Então a gente pode deixar aqui já a nossa viga secundária como resolvida, entre aspas, do ponto de vista de deformação do estado limite de serviço. E agora a gente vai ver a nossa viga principal. Então a nossa viga principal vai ser, vamos ver aqui, a viga pode ser a 33 ou a 35. Então, qual que é o limite da nossa viga principal? São 1.000 centímetros e vão, dividido por 350. 2,85. Eu acho que já está atendendo, mas vamos ver, vamos confirmar. Então, vamos vir aqui. Reflexão 33. LS1. Realmente, aqui ó, a gente tem um limite de 2,85 centímetros e está abaixando aqui 2,15 centímetros. Daria até para reduzir um pouco. Mas por enquanto eu vou deixar essa viga assim. E aí a gente vai passar agora para o dimensionamento do estado limite último. Mas antes eu quero avaliar também qual que é o deslocamento horizontal desse mezanino. Como limite de deslocamento horizontal, eu vou adotar a altura H, que são 300 centímetros, e vou colocar como limite esse valor dividido por 300. Dá 1 centímetro de limite. Como a gente está rodando uma análise linear, vamos ver aqui. Eu acredito que... Ah, não, mas calma. Não, no caso aqui, eu nem vou ter algum tipo de deformação em x e em y, porque a única coisa que está causando aqui um deslocamento horizontal são as cargas nocionais. E no nosso caso aqui, o estado limite de serviço não considera cargas nocionais. Logo, não vai ter. Então,
para mostrar para vocês. A gente vê aqui que é muito baixo, ok? Então, vamos lá. A gente pode ver aqui que a nossa deformação horizontal é muito baixa. Então, nesse caso, a gente nem precisa fazer uma avaliação nesse sentido. Então, logo a gente vai passar agora, de fato, para o dimensionamento ao estado limite último. O que eu vou fazer? Vou dimensionar por ordem, como eu posso explicar? Do primeiro elemento estrutural que suporta o carregamento até o último, no caso, viga secundária, vigas principais e colunas, ok? Então vamos lá. O Extrudes ele foi pensado já de uma maneira de facilitar o nosso trabalho utilizando planilhas do Excel para realizar o dimensionamento. Então, por exemplo, agora eu vou fazer o dimensionamento da viga secundária. O que a gente vai levar em consideração aqui? A gente precisa pegar os esforços que estão atuando nessas vigas, nas combinações de estado limite último, e a gente precisa também determinar quais são os valores ao longo da nossa viga que a gente vai precisar para isso. Então, observando aqui os diagramas de momento fletor, vou pegar, por exemplo, momento aqui, fletor em torno do eixo local 3, vou pegar aqui a viga que a gente estava avaliando a deformação, e vou comparar aqui estado limite último 1 e 2, combinação 1 e 2 aqui do estado limite último. Vamos gerar o diagrama. Então a gente vê aqui, por exemplo, que está dando vamos colocar 600, por exemplo. Isso, aí ele pega bem mais preciso. Um momento fletor máximo no meio do vão de 4.628. No entanto, quando a gente está avaliando uma viga submetida a momento fletor, a gente não vai pegar toda ela. A gente deve avaliar por trechos em que ocorre um travamento lateral, ok? Aqui pelo nosso unifilar, a gente pode ver que teria que ser avaliado o primeiro trecho, segundo trecho, terceiro e quarto trecho. Como a gente sabe que aqui o momento fletor é zero, e aí aqui no meio do vão é máximo, eu vou avaliar esse segundo trecho somente. E como que eu pego os valores aqui do segundo trecho? Existe um menu aqui no Extrudes, esse Export Results, que seria para exportar os resultados, em que eu posso selecionar as combinações e o grupo em que eu quero os resultados. Mas agora eu lembrei que a gente tem que ver também se na combinação 2 teve alguma diferença. Eu acredito que não, mas vamos ver. A gente viu aqui o L11, 4.628, e ELU2 também, 4.628, ok? Então, agora que eu vou exportar os resultados, eu vou selecionar somente A1 e vigas secundárias. O que mais que eu preciso marcar aqui? Eu quero os resultados somente das barras. Isso aqui aumenta a velocidade em que a nossa planilha é gerada. E o segredo está aqui em stations. No caso, stations é o número de divisões que vão ser realizadas desse elemento estrutural. No caso, para eu calcular o CB desse trecho aqui, eu preciso que eu tenha 4 pontos aqui. Eu preciso do início a 1/4, 2/4 ou no meio, 3/4 e no fim no vão. Então aqui são 4 trechos que eu tenho que dividir. Logo, essa viga inteira aqui eu preciso dividir em 16 trechos. Então, pensando nisso, vou colocar aqui 16 trechos. O que mais que eu vou colocar? Stations only, que no caso, na verdade eu vou colocar both aqui. E aí vocês vão entender como que vai sair esse resultado. E na parte de configurar a exportação de resultados é isso. Dou um OK. E vou mandar aqui exportar para o Excel. Vou colocar aqui. Resultados, vigas secundárias, ok? E salvar. Então,
né? Como são poucos resultados, ele já salvou aqui. Vamos ver se deu certo. Quanta coisa aberta. Vamos lá. Resultados vigas secundárias. Então a gente pode ver aqui que ele só exportou frames e ele gerou aqui, ele dividiu a viga em 16 espaços, portanto, aliás, em 16 subelementos e logo ele gerou 17 resultados, do primeiro ao último nó, digamos assim, que fica entre essas divisões. E também trouxe aqui o momento máximo, né? Agora, perfeito. Eu achei estranho porque nessa viga aqui, o momento fletor máximo, no caso, né? Mas ele está menor do que a gente viu, só que isso aqui é bem a viga que está com o contraventamento vertical embaixo, né? Então ela tem um apoio intermediário. Já as demais vigas a gente pode ver aqui que tem, ó, 4.617. Então vamos fazer assim. Eu vou aplicar um filtro. E eu quero o máximo que tem aqui, ó. O máximo momento fletor positivo, 4.627. Acontece aqui na barra 34. Então vou só selecionar os resultados da barra 34. E aí o que eu tenho? Então, voltando aqui ao raciocínio dos trechos, né? Então, como eu quero 5 valores, na verdade eu preciso de 3, mas no caso aqui, para ficar mais adequado, eu vou pegar no início do trecho, a 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4, que seria no final. Então, são 5 resultados. Logo, como eu sei quais são os resultados do primeiro trecho? São esses primeiros 5. Certo? Então, a gente pode ver aqui, ó, que são 4 trechos, tá? 0, 150, 300, 450 e 600. Eu vou avaliar o segundo trecho. Então, eu quero os resultados que começam no ponto 150 e vão até o meio do vão. Ok? São esses resultados aqui. Perfeito? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar uma planilha que eu tenho aqui para dimensionamento de perfil W. Vou colocar aqui, ó, perfil W. Ó. Vigas S. Então a planilha já está mais ou menos formatada aqui para você gerar um PDF com o relatório do cálculo. E eu já posso colocar aqui também os resultados. Podem ver que ela está em quilonewton e centímetro. E ela já tem exatamente o formato aqui para calcular os valores, né? De CB e tal. Então eu vou pegar aqui. Deixa eu ver. Você vai pegar 1, 2, 3, 4, 5. E eu pego até o M3 aqui. Esses aqui não me importam. Isso aqui são valores da deformação da viga. Colo aqui. Então, já está considerando aqui qual que é a compressão nesse meu trecho, o esforço cortante e também aqui o momento fletor. Com isso eu tenho aqui a posição inicial, a 1/4, 1/2 e 3/4 do trecho. O que, quando a gente vai utilizar para calcular, por exemplo, o CB, que é um coeficiente de momento fletor não uniforme, eu preciso desses valores. Então, aqui na minha planilha eu vou ter, por exemplo, o material, já está definido aqui, um A572 graus 50. Vou colocar também um perfil W200 por 15. Ele já puxa aqui todas essas propriedades. Esforços solicitantes, vamos ver. Então, 0,22 kN de compressão. Isso aqui provavelmente é aquela força nocional, né? Que está comprimindo a viga secundária. Tenho aqui o meu momento fletor solicitante, MA, MB e MC. Não tem momento fletor em torno do eixo local 2, ou no caso MY. E tenho aqui também
um máximo valor de cortante nesse trecho. Se a gente pegar aqui a resultante, ou a planilha de resultados, a gente vai ver que, na verdade, a máxima cortante é 30 kN. Mas isso aqui acontece no primeiro trecho. Então, aí seria o caso, provavelmente a gente pode ver aqui que o esforço cortante não vai ser o nosso limitante. Então, basta avaliar, por exemplo, o máximo esforço cortante com o esforço cortante que vai ter aqui e provavelmente vai atender. A gente já vai ver isso. Então, tendo aqui esses valores de momento fletor solicitante máximo, MA, MB, MC, eu já tenho aqui automaticamente o cálculo do meu CB. O que mais? Então, para flambagem lateral com torção, eu informo aqui o meu comprimento destravado, são 150 centímetros. Lembrando que esse 150 é a distância entre esses dois travamentos. Como, por exemplo, estou avaliando essa viga aqui, é isso aqui, né? Isso aqui é meu trecho destravado. E então, eu tenho aqui os meus momentos fletores resistentes. Então, eu tenho aqui flambagem lateral com torção, flambagem local da alma, flambagem da mesa e flambagem local da alma. Tenho que 3.751, então, aqui são 4.627, e o meu momento fletor solicitante, meu momento fletor resistente é de 3.751, logo já não está passando. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui qual que é a próxima viga. Vou pensar aqui, será que Ó. Então, eu estou 200 por 15, o próximo seria 19,3. Mas existe aqui um perfil intermediário com uma inércia maior e peso menor. Esse aqui, 250 por 17,9. Então, vamos ver como que fica com esse perfil aqui. Vai aumentar um pouco o peso próprio, mas é muito pouco. 84,72%, ok. O momento fletor aqui em torno do eixo local Y não tem. Força cortante resistente de cálculo, 6,79%, como eu tinha dito. Essa viga aqui tem um esforço cortante resistente de cálculo de 226 kN, o que é muito, muito acima desses 30 kN que a gente tem atuando aqui. O que mais? Força axial de compressão resistente de cálculo. A nossa viga tem 600. Vou colocar ela assim. Em torno do X é 1. É o valor... Esse KX aqui talvez dê um pouco de confusão. Isso aqui não é exatamente aquele K que é para corrigir os vínculos, a forma como a barra está vinculada. É para corrigir realmente o comprimento destravado em torno de cada eixo. Então, em torno de Y eu tenho o que? 0,25, é só um quarto desse comprimento. E Z também aqui. Ele não está impedido a rotação nesse comprimento. Mas a gente sabe que a utilização vai ser muito baixa, até porque o esforço solicitante normal aqui é muito baixo, 0,22 kN. Então, basicamente, a gente tem a nossa viga aqui dimensionada pelo momento fletor solicitante de cálculo. Então, aproximadamente 85% de taxa de utilização. O que eu vou fazer? Já vou atualizar isso aqui dentro do meu perfil aqui. Então já está aqui vigas secundárias. Vou colocar W250 por 17,9. Posso salvar isso. Fecho. Vou salvar isso aqui também. Talvez tenha ali teria que fazer uma correção, porque isso aqui vai aumentar um pouco o peso próprio, mas vai ser irrelevante, né? Comparado à sobrecarga que tem na estrutura. Então, se está 85, vai passar para 86, 87. Mas para ela não ficar muito grande, agora eu vou passar para os próximos elementos. Já atualizei dentro da planilha template aqui o perfil que a gente
utilizou para dimensionar a estrutura. E agora eu vou pegar, recarregar o modelo. Ok. Vamos só confirmar aqui se está o W250. Aqui, ó. Então, vigas secundárias, W250 por 17,9. Vou rodar novamente uma análise linear. Ok. E agora a gente vai fazer o mesmo processo para a viga principal. No entanto, aqui são 8 trechos, certo? Então, se são 8 trechos e eu quero que para cada trecho seja dividido em 4, então no caso vão ser 32 divisões aqui dessa viga. Mas antes eu vou ver se eu quero avaliar esse trecho aqui ou se aqui no meio. O adequado seria... eu tenho que avaliar os dois, porque assim, aqui eu vou ter um valor de CB e aqui eu vou ter um outro valor de CB. E vamos avaliar os dois e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Mas primeiro a gente vai visualizar qual que é aqui a solicitação. Vou pegar aqui a viga 33. Vamos ver qual que está mais solicitada, se é L1 ou 2. Vou colocar 1000 aqui. Então, ó, a gente pode ver certinho onde tem o apoio da viga secundária, chegando na viga principal, ok? E a gente tem aqui também o esforço, o momento fletor solicitante máximo. No caso, eu tenho aqui no meio do vão 16.537 kN vezes centímetro e aqui na extremidade 15.234. Vamos ver no 2 como que tá. 15.281. O 2 aparentemente está um pouco maior. Opa. O 2 é o que tem aqui. É um pouquinho maior, mas é maior. É 234 contra 281. Então, vou pegar aqui os resultados para o estado limite último 2, ou combinação 2, né? Estou talvez fazendo um pouco de confusão aqui. Vamos lá. Então, eu quero o resultado para as vigas principais. Quero só o estado limite último 2 aqui. E agora eu quero 32 pontos, ok? Então, dou um ok. Exportar os resultados para o Excel. Resultados vigas P. Salvar. Feito. Então, deixa eu ver. Isso aqui acho que eu não vou utilizar mais agora. Só para dar uma limpada aqui, né? Vamos lá. Vou fazer uma cópia aqui. Resultados. Então, saiu só os frames, tá certo. Vou colocar um filtro. Vou marcar somente. Bem, vamos ver qual das duas tem aqui o maior momento fletor, né? Então, bem, aqui quando é negativo vai ser na extremidade e positivo é no meio. Então, 16.544. Era isso aqui mesmo? Para mim parece diferente. Opa. Ah, provavelmente isso aqui é a viga 35, quer ver? Não, tem nos dois aqui. Mas é no meio. Provavelmente tem alguma aproximação aqui do gráfico. Curioso. Deixa eu pensar. Vou colocar 800, vamos ver. É. Não é. 1000 ele tinha que dar ali bem no meio. Estranho. Ah, olha só. Você vê, né? Dá uma pequena mudança aqui. 16.545. Ok. Então,
Vou pegar aqui somente viga 33. A gente vê que dá um monte de resultado aqui. Mas vamos lá. Vigas principais. Vou pegar os esforços. Quero avaliar o meio do vão. Então, eu sei que o meio do vão é aqui nos 500 centímetros. Eu preciso mais 4 valores para cima. Então, é isso aqui. Ok? Então, M3. Vou colar aqui. Perfeito. Aqui a gente pode ver que já tem um pouco mais de compressão, né? 72,45 kN. Isso porque tem uma força nocional entrando, né? No sentido longitudinal do nosso mezanino e está gerando compressão nessa viga indo de uma coluna até a outra, né? O que a gente tem? Vou abrir aqui também para ver qual que é o perfil. Eu já não lembro mais o perfil que estava na nossa viga principal. 360 por 32,9. Ok. Então vamos colocar aqui, ó. 360 por 32,9. Tem aqui já os esforços solicitantes. Aqui o LB é 125. Olha só. 102,23%. Está quase passando. Mas a gente tem que pensar em mais uma coisa aqui, ó. A força axial de compressão também vai fazer diferença aqui, ó. Em torno de X é 1, é o vão completo embaixo da viga. Aí, aqui vai ser igual a 1 dividido por 8, né? Isso. Ó, então aqui já são mais 8%. Então você faz a combinação desses esforços das quase 107% da utilização do nosso perfil. Tá, ok. Então, essa viga não passa. Vamos ver o que é o próximo que a gente tem aqui. Primeiro vamos entender o que é o limitante. A gente tem 16.184. Não, realmente é flambagem lateral com torção que está, digamos assim, mandando aqui, né, o nosso dimensionamento. Ou seja, talvez se eu aumentar um pouco a inércia em torno de y, já resolva. Como que eu vou fazer isso? Vou pegar aqui meu catálogo do perfil W, acho que eu estou com ele aberto aqui. Eu tenho aqui, ó, 360 por 32,9. E o raio de giração em torno de y dele, 2,63. Será que se eu pegar um... deixa eu ver esse aqui. Não, dá 2,13 ainda. Aqui o 310. 38,7. Tô achando que eu vou passar para... A questão é que se eu... Não, aqui a inércia é o 310 por 38,7. Eu vou tentar esse 310 por 38,7. A inércia vai ficar bem parecida, até um pouquinho maior, né? Não vai dar um perfil tão alto. E eu acho que o fato de aumentar esse raio de direção em torno de Y aqui vai melhorar bastante nossa flambagem lateral com torção. Vamos tentar. Então vou pegar um W310. Então, então a gente pode ver aqui que como aumentei o raio de giração em torno de Y, a esbelteza aqui reduziu e logo o limite aqui de fato passa a ser
a plastificação da nossa seção. Vamos ver combinado com esforço de compressão, se isso aqui já é suficiente, né? Esforço cortante resistente de cálculo. Sim, 92,54%. No entanto, bem, a gente viu que a inércia é muito semelhante, até um pouco maior. Então, provavelmente, ali pensando na deformação, ainda vai continuar atendendo. Então, agora o que eu vou fazer? Vou pegar esse aqui. 310 por 38,7. Esses dois aqui. Posso salvar. Isso aqui eu vou salvar também. Posso fechar esse aqui, já está resolvido. Vou recarregar meu modelo. Ok. Agora falta a gente rodar uma análise. Ah, eu lembrei agora que faltou também. Deixa eu colocar aqui assim, ó. Vou colocar no meio do vão. Faltou a gente avaliar a extremidade, né? Embora eu acredite que lá não vai ser o problema. Vigas principais. A gente tem esse valor aqui de 15.186. Acho que nem precisava, mas já que é tão rápido, né? Tá definido o perfil já. Basta a gente copiar aqui 3, 4, 5 valores. Esse é o primeiro trecho. Venho aqui, dou uma rápida olhada. Ficou um pouco inferior aqui. O cortante está maior, né? 32,98. Beleza, 85,39%. Ok? Então, aquele perfil realmente está atendendo. Vou só fechar aqui. E agora eu vou só... Deixa eu dar uma olhada se eu já carreguei o modelo atualizado. Tá aqui, ó. 310 por 38,7. Vou rodar análise linear. Ok? E vamos visualizar agora o dimensionamento das colunas. Então, o que eu tenho aqui de colunas? Perfil 1, 4, 5 e 8 são as minhas colunas, ok? Então, vou aqui ver. Vamos ver o momento aqui. Então, bem, 15.171 realmente era o que estava lá no máximo. Isso aqui, no caso, é o topo, né, da coluna. E aqui é a base. No 2, ok? Perfil 4, mesma coisa. Estado limite último 1. Agora o 5. Dá o mesmo resultado, só que oposto. E o 8. Aqui parece que está dando um maior que o 2, ó. 15.229. Vamos ver aqui. Ó. Coluna 8. Aparentemente, na combinação 2, é a que tem o maior momento fletor. É essa aqui que a gente vai dimensionar, ok? Dá pra gente ver também esforço axial. Então, ele ficou um pouco em cima do outro aqui, mas está dando quase 120 kN de compressão. Isso dá porque ele tem uma pequena variação aqui. Isso aqui seria na base o máximo, né? Ele está pegando o peso próprio da estrutura e está dando essa variação aqui, o peso próprio da coluna. O que mais? E a cortante também. Vamos ver a cortante como que tá. A cortante constante aqui, né? No caso, aqueles quase 76 kN que estão entrando de compressão nas vigas estão como cortante aqui.
Perfeito? Vamos lá. Para as colunas é mais fácil, como ela é um trecho só, basta dividir ela em 4 trechos. Então eu vou pegar aqui o resultado da coluna, combinação 2, 4 trechos, ok? Exportar para o Excel. Colunas, ok. Resultado exportado. Vamos pegar e colocar aqui colunas. Então, o que eu tenho? Vamos pegar o resultado. Vou aplicar o filtro. Momento fator máximo que eu tenho, 15.228. Aqui, ó. É na 5 ou na 8. Então, vou pegar 8 aqui. Aqui eu tenho meus 5 valores. Minhas 5 posições ao longo da coluna. Colo aqui. Então aqui o esforço de compressão. Ó, vocês podem ver, né? Que na base dela tem quase 120. E aqui no topo, 118. Ok? O que mais? Tenho então um momento negativo na base e um momento positivo no topo. Ok. Perfeito? O que é o meu perfil da coluna? Um W200 por 35.9. Este. Ok? Então vamos ver se isso aqui vai ser o suficiente. Eu tô achando que não, mas vamos lá. Ó, podem ver que aqui dá um CB bem significativo. 2.17. Muitas vezes, para agilizar o cálculo, todo mundo adota 1, mas aqui seria um caso, por exemplo, que ia dar uma boa diferença. Comprimento destravado é a própria altura da coluna, por isso a gente adota um H nesse caso aqui. Vamos ver aqui, 139,47%. E aqui também, tudo 1. Vamos ter que mudar esse perfil aqui. Será que um 46 aqui vai dar? 102%. Quase passa, hein? É. Quando combinado, ainda não, né? Então vamos achar outro aqui. Vamos entender o que é o problema aqui, ó. A gente tem 102%. Isso aqui que está solicitando muito a nossa coluna. E basicamente o que está acontecendo aqui é uma flambagem lateral com torção, que esse aqui, entre esses 3 valores, é o menor. Então a gente sabe que vem desse modo de falha o nosso problema. Então, para resolver isso, né, a gente tem que aumentar o raio de giração em torno de y. No entanto, esse 46.1 ele já tem aqui um raio de giração em torno de y bem bom, 5,16. Deixa eu ver qual que seria o próximo perfil que eu poderia adotar aqui. Será que um... Não, é 5,12. Olha, isso aqui, o 52 vai crescer um pouco. Vamos ver se vai ser o suficiente. Ah, olha, muda, melhora bastante. 17.000, continua sendo aqui o limitante. 88,8%. Cortante, 92,5%. Então é isso aí. Esse aqui é o perfil que
eu adotaria como a coluna para essa estrutura. Agora, eu já vou quase encerrar essa aula aqui. Já está bem mais extenso do que eu gostaria, provavelmente. Mas vamos lá. Então, W200 por 52, perfil H. Vou alterar isso aqui dentro da minha estrutura. Ok. O que a gente vai fazer agora, eu já vou praticamente terminar aqui, mas, assim, faltou ainda dimensionar os outros perfis, mas esses aqui são meio que os perfis principais, assim, seria interessante ainda passar ali pelo contraventamento. Mas aqui só a título, assim, de curiosidade, eu vou rodar uma análise linear e a gente vai ver qual é a diferença dos momentos fletores que vão aparecer principalmente na viga principal e na coluna. Então, o que eu vou fazer? Vou recarregar o modelo. Como a gente aumentou a nossa coluna, a gente vai ver também que vai ter uma redistribuição dos momentos na nossa viga, provavelmente. Vamos pegar aqui, fazer uma análise linear. Vou ver aqui o momento 3, a nossa viga principal. Então, ó, agora, podem ver, ó, antes a gente tinha o momento fletor máximo aqui no meio, e agora o momento fletor máximo passou aqui para a extremidade. Isso porque a gente aumentou a rigidez da nossa coluna e, consequentemente, o momento fletor, teoricamente, puxou para a coluna. Ele segura mais a deflexão da viga, né? E para a coluna, que é aqui o perfil, a viga, a barra 8, a gente tem aqui, ó, aumentou o momento fletor aqui no topo, né? Puxou e aumentou também aqui o negativo. Então teria que passar de novo pelo dimensionamento. Agora, vou pegar e anotar esse número aqui, ó, 16.783. Isso aqui é o momento fletor solicitante máximo, tanto na viga principal quanto na coluna. O que eu vou fazer? Vou fazer uma análise P delta. O que é esse divisions per member? Quando se faz uma análise P delta, é necessário dividir todos os elementos da estrutura em elementos menores para que sejam considerados os efeitos, digamos assim, P deltinha. São efeitos locais de segunda ordem, que eles ocorrem depois que a estrutura começou a deformar. Então eu vou mandar rodar essa análise P delta, vou colocar aqui 8 membros por barra, 8 submembros. Isso aqui é um valor bem mais preciso do que necessário, geralmente 3 ou 4 divisões já são suficientes. Vamos lá, vou mandar rodar. Talvez essa análise tome um pouco mais de tempo. Vamos ver aqui, não são muitas combinações ou ações, né? Então acredito que não... Ó, já terminou. Então vamos ver como ficou o nosso esforço. Momento 3, coluna 8, Hélio 2. Então a gente vê aqui, ó, 17.104 contra 16.783, ok? Então a gente vê que ocorre um aumento dos momentos fletores por conta dessa análise de segunda ordem, ok? Eu vou encerrar essa aula por aqui, senão vai ficar muito extensa. Caso você tenha interesse, assim, que eu faça um novo vídeo mostrando também o dimensionamento, agora considerando análise de segunda ordem, deixa aqui nos comentários. Eu faço um vídeo porque tem outras considerações, por exemplo, como a redução da rigidez, a flexão e axial das barras. Isso também leva em consideração e, por conta disso, ocorre também uma redistribuição dos esforços ao longo da estrutura. Mas isso daí já é um assunto um pouco mais avançado. Então, se você tiver interesse nesse conteúdo, deixe aqui nos comentários
E aí no futuro eu vou trabalhar nisso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas aulas até aqui. E qualquer dúvida ou sugestão que vocês tiverem, podem mandar aí nos comentários e eu vou ficar muito feliz em receber. Ok? Então, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.